Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. A pré-temporada do Flamengo em 2026 começou com um roteiro que mistura expectativa e prudência, exames concluídos, protocolos definidos e decisões médicas que podem redesenhar minutos, rotação e ambições ao longo do ano. Em coletiva, a comissão técnica detalhou o estado clínico de nomes centrais e deixou claro que cada passo será calculado para transformar saúde em desempenho. No caso do uruguaio, a escolha por um procedimento regenerativo durante as férias foi tratada como uma aposta científica com lastro. Ao concentrar componentes do próprio sangue e aplicá-los na área comprometida, a equipe busca acelerar a recuperação tecidual e estabilizar respostas articulares. A coordenação com profissionais do seu país e o retorno imediato ao trabalho muscular indicam um alinhamento entre autonomia do atleta e governança médica. A comissão foi enfática. O histórico de lesão no joelho, com altos e baixos ao longo do ano, exige vigilância e ajuste fino de carga. A meta é transformar o equilíbrio alcançado no fim da temporada em consistência de minutagem ao longo de 2026. Sem promessas vazias, mas com convicção há espaço real para evolução se o controle de estímulos e respostas for respeitado. Pedro reapareceu com sinais objetivos de cicatrização e sem queixas. Radiografias repetidas por cautela confirmaram estabilidade no antebraço, e os testes funcionais foram cumpridos com excelência. O clube reforçou um princípio simples e poderoso: quem retorna de lesão entra em trilho de monitoramento diferenciado por alguns meses, não como restrição, mas como garantia de performance sustentável. O atacante, segundo o preparador físico, antecipou etapas e aproveitou as instalações para uma semana introdutória de alto padrão. Isso importa. Início bem estruturado reduz ruído, melhora a adaptação e cria base para picos de forma nos momentos decisivos do calendário. O plano é progressivo, sem atalhos de carga, resposta, ajuste. Léo Ortiz encerrou as férias sem queixas no tornozelo e suportou testes de alta intensidade na esteira sem dor, um divisor de águas para quem, antes, sofria em esforços mais fortes. Sinais objetivos de boa recuperação não encerram o caso, inauguram uma fase de vigilância ativa. Qualquer desconforto será tratado como dado, não como drama. Danilo é o retrato da resiliência. O trauma no joelho, com sinovite, edema ósseo e alteração no ligamento cruzado posterior, foi administrado com tratamento conservador e coragem competitiva. Jogou com dor, suportou o calendário e foi decisivo em jogo grande. A comissão não romantiza o sofrimento, valoriza o esforço e protege o futuro. A reavaliação por imagem nas férias trouxe boas notícias: redução do edema e queda do padrão inflamatório nas fibras do ligamento, sem sinais de instabilidade. Ainda a dor, menor, mas presente. Isso muda a conversa de se para como, programação específica, sem datas públicas, com foco em devolver o atleta ao campo no melhor estado possível. Cirurgia? Só se o custo-benefício apontar nessa direção, e a decisão final, como sempre, será compartilhada e respeitará a vontade do jogador. Saul optou por intervenção cirúrgica no calcanhar com um especialista de referência. A mensagem foi direta: o procedimento correu bem, e o pós-operatório segue protocolo. A janela de 2 a 3 semanas para a retirada de pontos define o primeiro marco, depois, fisioterapia no clube e progressão controlada. Dor que rouba a qualidade de vida não é detalhe, é prioridade clínica. A comissão também sinalizou que repetirá a estratégia que potencializou a Arrascaeta no último ano: gestão de carga inteligente, proteção em picos térmicos e calibragem de treinos para maximizar a entrega em jogos-chave. Não há promessa de força máxima com data marcada, há compromisso com timing certo, que é diferente de pressa. Vitão, único reforço anunciado até aqui, foi elogiado pela forma física na reapresentação.
Isso não é apenas um elogio, é um indicador de integração rápida ao modelo de treino e de disponibilidade para competir por minutos desde cedo. Em pré-temporada, prontidão é moeda valiosa. A crítica ao horário da Supercopa do Brasil às 16 horas foi técnica, não retórica. Calor elevado altera a fisiologia, aumenta risco e impacta desempenho. O clube defende que decisões de calendário considerem ciência e segurança, porque proteger o atleta é proteger o espetáculo. O fio condutor da coletiva foi a transparência. Médicos e preparadores explicaram achados, traduziram riscos e reforçaram que cada escolha passa por uma balança de custo e benefício. Não há heroísmo em ignorar dor, há responsabilidade em tratá-la, medir respostas e decidir com informação. Para o torcedor, os sinais práticos são claros: ausência de dor em testes intensos, estabilidade articular, cicatrização confirmada, resposta ao aumento de carga e marcos de reavaliação. O que importa não é a ansiedade por datas, mas a consistência dos indicadores que sustentam minutos de qualidade. O planejamento do Flamengo para 2026 se desenha como um mosaico: recuperar quem precisa, potencializar quem está pronto, integrar reforços e proteger o elenco de variáveis externas, clima, calendário, viagens. É assim que se transforma a saúde em pontos e pontos em títulos. No caso do uruguaio, a aposta regenerativa será julgada pelo campo: menos dor, mais minutos, melhor desempenho. Com Pedro, a meta é manter o trilho de excelência e evitar recaídas. Com Ortiz, consolidar a recuperação e devolver confiança plena. Com Danilo, respeitar o tempo do joelho e não confundir coragem com imprudência. Com Saul, fechar o ciclo cirúrgico e reabrir o ciclo competitivo. A comissão reforçou que decisões são colegiadas: atleta, médicos, preparadores, comissão, direção. Essa governança não é burocracia, é proteção. Quando todos entendem riscos e objetivos, o caminho fica mais sólido e menos sujeito a improvisos. A pré-temporada, por fim, é o laboratório onde se escolhe vencer em maio e dezembro. O Flamengo começou o ano com ciência, método e clareza de propósito. O torcedor quer ver bola na rede. O clube trabalha para que cada minuto em campo seja sustentado por saúde e estratégia. É assim que se constrói uma temporada que não depende de sorte, depende de escolhas certas. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma frase que explode como dinamite no coração da nação rubro-negra: se ele voltar pro Flamengo, eu vou sair. Georginha de Arrascaeta, ídolo incontestável e protagonista de momentos históricos, surge diante das câmeras com expressão séria e voz firme. A declaração, inesperada e contundente, abre uma crise sem precedentes no clube e imediatamente gera uma onda de curiosidade e tensão entre torcedores, dirigentes e imprensa. A notícia cai como uma bomba no noticiário esportivo. Arrascaeta, considerado um dos maiores talentos da história recente do Flamengo, coloca em xeque a possibilidade de retorno de um jogador ainda não revelado publicamente, mas cuja presença parece ser motivo de ruptura. O impacto é imediato. O que deveria ser apenas mais uma especulação de mercado transforma-se em um dilema existencial para o clube. Dentro do Flamengo, o clima é de choque e apreensão. Dirigentes e comissão técnica são pegos de surpresa pela contundência das palavras do uruguaio. A fala pública expõe fissuras internas e levanta questionamentos sobre a gestão do elenco, a política de contratações e a capacidade da diretoria de manter a harmonia em um vestiário repleto de estrelas. A torcida reage com intensidade. Nas redes sociais, milhares de mensagens surgem em questão de minutos, algumas em defesa de Arrascaeta, outras em apoio ao possível retorno do jogador citado. O sentimento coletivo é de perplexidade, como se a declaração tivesse colocado em risco não apenas a temporada, mas também a identidade construída nos últimos anos. A imprensa esportiva dedica espaço imediato para analisar os desdobramentos. Programas de televisão e rádio convocam especialistas para discutir os motivos da fala de Arrascaeta e os impactos que ela pode gerar no elenco. As análises variam entre críticas à diretoria e reflexões sobre o poder que ídolos exercem dentro de clubes de massa.
No vestiário, relatos indicam que a declaração gerou um clima de tensão. Companheiros de equipe, embora respeitem a postura de Arrascaeta, demonstram preocupação com o impacto que a ausência de um jogador tão decisivo teria no desempenho coletivo. O clube corre o risco de perder não apenas um atleta, mas também uma referência técnica e emocional. Torcedores mais antigos recordam momentos decisivos em que Arrascaeta foi protagonista. Gols em finais, assistências memoráveis e sua postura de entrega são lembrados como parte da história recente do clube. A possibilidade de vê-lo sair por divergências internas é vivida como uma ferida aberta na memória coletiva. A repercussão internacional também não tardou. Veículos de imprensa estrangeiros destacaram o anúncio, ressaltando como Arrascaeta se tornou um dos jogadores mais respeitados da América do Sul. Sua ameaça de saída é vista como um movimento que pode redefinir o mercado de transferências, despertando o interesse de clubes europeus e asiáticos. Especialistas em gestão esportiva analisam o episódio como um alerta para o Flamengo. A declaração de Arrascaeta expõe a necessidade de repensar estratégias de valorização e relacionamento com os atletas. O clube, acostumado a ser protagonista por suas conquistas, agora se vê protagonista de uma narrativa de crise e reflexão. O Maracanã, palco de tantas glórias, é rapidamente associado ao momento de dor. Imagens das arquibancadas silenciosas circulam como símbolo da ausência de Arrascaeta, reforçando a dramaticidade da situação. O contraste entre os aplausos que o jogador recebia e o silêncio atual intensifica a sensação de perda iminente. A saída de Arrascaeta, caso se concretize, também gera impacto econômico. Patrocinadores e parceiros comerciais avaliam os reflexos da notícia na imagem do clube. A perda de um jogador de destaque pode afetar campanhas de marketing e a confiança de investidores, criando um cenário de incerteza. No meio político, autoridades se pronunciam sobre o episódio, destacando a importância do Flamengo como patrimônio cultural e esportivo do Brasil. A possível saída de Arrascaeta é reconhecida como algo que ultrapassa o futebol e toca a identidade nacional, reforçando a dimensão simbólica do clube. Torcedores organizados convocam atos de apoio ao uruguaio. Bandeiras, cânticos e manifestações em frente ao estádio mostram que, apesar da crise, Arrascaeta deixou uma marca indelével na memória da torcida. Esse movimento reforça a ideia de que o vínculo entre jogador e clube vai além das quatro linhas. Ex-jogadores também se manifestam. Alguns destacam que já viveram situações semelhantes, em que sentiram falta de valorização ou divergências internas. Outros ressaltam que o clube precisa aprender com o episódio para evitar novas perdas. As vozes experientes reforçam a gravidade da situação. A narrativa construída em torno da declaração de Arrascaeta levanta reflexões sobre o papel do futebol na sociedade. Mais do que um esporte, o futebol é visto como espaço de pertencimento e emoção. A decisão do jogador, nesse sentido, é vivida como uma ruptura que mexe com a identidade coletiva. O futuro do Flamengo, diante da ameaça de saída de Arrascaeta, é tema de especulação. Analistas apontam que a equipe precisará encontrar formas de se reinventar, utilizando o episódio como combustível para novas conquistas. A narrativa de superação já começa a ser construída, mas o desafio é enorme. A Arrascaeta, por sua vez, reforça em suas declarações que busca respeito e valorização. Sua postura é apresentada como um recado para o futebol brasileiro: talento precisa ser reconhecido e protegido. A ameaça de saída é, ao mesmo tempo, um gesto de coragem e um alerta para dirigentes. A torcida, mesmo dividida, demonstra gratidão. Muitos destacam que, apesar da dor da possível despedida, Arrascaeta sempre será lembrado como um jogador que honrou a camisa do Flamengo. O sentimento é de saudade antecipada, mas também de orgulho pelo que foi vivido. O vídeo termina com imagens de Arrascaeta deixando o campo, aplaudido por torcedores emocionados. A cena é poderosa, mostra que, apesar da ruptura, o vínculo entre jogador e torcida permanece intacto. A saída pode ser dolorosa, mas também será transformada em memória. No fim, a notícia de que Arrascaeta anuncia: se ele voltar para o Flamengo, eu vou sair, não é apenas um episódio esportivo. É um marco na história do clube, um momento que une torcedores, jogadores e sociedade em torno de uma narrativa de dor, reflexão e resiliência.
O futebol, mais uma vez, mostra que é muito mais do que esporte, é emoção, identidade e memória viva do Brasil. A repercussão da declaração explosiva de Jorginho de Arrascaeta, afirmando que deixaria o Flamengo caso determinado jogador retornasse ao clube, continua a reverberar com força em todos os setores do futebol brasileiro. O impacto da frase não se limita ao vestiário rubro-negro, mas alcança torcedores, dirigentes, imprensa e até mesmo rivais, que observam com atenção os desdobramentos de uma crise inesperada. Entre os torcedores, o clima é de perplexidade e divisão. Muitos defendem Arrascaeta, entendendo que sua postura é fruto de uma trajetória marcada por entrega e protagonismo em momentos decisivos. Outros, porém, criticam a forma pública como o uruguaio expôs sua insatisfação, argumentando que isso pode fragilizar a imagem do clube e abrir espaço para especulações desnecessárias. Essa polarização intensifica ainda mais a repercussão da notícia. Na imprensa esportiva, o episódio ganhou destaque imediato. Programas de televisão e rádio dedicaram longos blocos para discutir os motivos da fala de Arrascaeta e os impactos que ela pode gerar no elenco. Jornalistas e comentaristas ressaltaram que a declaração não é apenas um desabafo individual, mas um alerta sobre a necessidade de maior diálogo e valorização dentro das estruturas esportivas. Os rivais também acompanham de perto a situação. Clubes interessados em reforçar seus elencos já especulam sobre a possibilidade de contar com Arrascaeta, caso sua saída se concretize. Essa movimentação no mercado de transferências amplia a repercussão e coloca o jogador em evidência internacionalmente, aumentando a curiosidade sobre seu futuro. Dentro do elenco, a ausência de Arrascaeta é vista como um golpe duro caso se confirme. Companheiros destacam sua importância não apenas em campo, mas também nos bastidores, onde exercia papel de liderança e orientação. A possibilidade de perder um jogador tão decisivo gera a necessidade de reorganização imediata, tanto no aspecto tático quanto no emocional, criando um desafio adicional para a comissão técnica. Torcedores organizados têm se mobilizado em atos de apoio ao uruguaio. Faixas, cânticos e manifestações em frente ao estádio mostram que, apesar da crise, Arrascaeta deixou uma marca indelével na memória da torcida. Esse movimento reforça a ideia de que o vínculo entre jogador e clube vai além das quatro linhas e permanece vivo mesmo diante de divergências internas. Patrocinadores e parceiros comerciais também acompanham com atenção os desdobramentos. A possível saída de um atleta tão popular pode afetar campanhas de marketing e a imagem do clube, exigindo estratégias rápidas para minimizar os impactos. Ao mesmo tempo, o episódio gera enorme visibilidade, que pode ser explorada como oportunidade de reposicionamento. Ex-jogadores e figuras históricas do futebol se pronunciaram, muitos deles destacando que já viveram situações semelhantes de falta de reconhecimento ou divergências internas. Suas declarações ampliam a repercussão da notícia, mostrando que o episódio de Arrascaeta não é isolado, mas parte de uma dinâmica recorrente no esporte. A repercussão internacional reforça a dimensão do caso. Veículos estrangeiros destacaram a ameaça de saída de Arrascaeta como um movimento que pode abrir portas para sua transferência a outros clubes, além de ressaltar a força de sua declaração como símbolo de coragem e autenticidade. Por fim, a declaração de Arrascaeta se consolida como um marco na história recente do Flamengo. A repercussão da notícia não se limita ao presente, mas projeta reflexos para o futuro, tanto na reconstrução do elenco quanto na forma como o clube será lembrado por sua torcida. O episódio, carregado de emoção e polêmica, reafirma que o futebol é muito mais do que esporte, é paixão, identidade e memória coletiva. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.